Está no ar. Programa Consciência Livre. Um programa com informações e entrevistas para você conhecer melhor uma pessoa muito especial. Você mesmo. Apresentação Magda Carvalho. Olá, você está ligado no programa Consciência Livre. Hoje o tema é muito interessante. Eu tenho certeza que você vai assimilar as informações que serão repassadas pelo professor Eduardo Martins. Ele que é cardiologista, sua formação profissional é na área de cardiologista e traz a higiene consciencial como tema da nossa entrevista de hoje, que é algo que primeiro precisamos esclarecer, né? Que isso é uma terminologia da conscienciologia e ficaria para os nossos ouvintes mais leigos difícil de entender. O que nós podemos entender por essa higienização? Então, Magda, vamos imaginar o seguinte, ó, quando a gente fala de higiene, a primeira coisa que vem à mente é a higiene do corpo, né? A pessoa toma banho, escova os dentes, ela usa um perfume, ela quer ficar higienizada. A outra imagem é a higiene da casa, a casa organizada, a casa limpa, né? Você pode até extrapolar isso para uma cidade, né? A cidade limpa, o processo do saneamento, tá? Então você começa a pensar na higiene como algo que diz respeito à asepsia, à limpeza e tudo isso. Com relação à consciência também não é diferente, mas eu te faço a seguinte pergunta: como limpar uma mágoa? Difícil, né? Uma pergunta que muitos se fazem, inclusive. Exatamente. Então, como é que a pessoa faz para limpar, por exemplo, dentro dela uma memória? Entende? Um trauma. Né? E a conscienciologia, ela propõe que a consciência ela não precisa ficar presa ao passado. Como algumas teses dentro da psicologia que diz que a pessoa é assim porque sofreu na infância, por exemplo. Já pensou? Você vai ficar a vida inteira fixada, estigmatizada por algo que aconteceu no passado, porque você não pode superar. Então, a conscienciologia coloca exatamente isso, que a consciência ela pode superar o que ela quiser a partir da vontade, tá certo? Então, dentro da higiene consciencial, o processo da pessoa limpar, por exemplo, uma mágoa, né, o processo dela desfazer uma memória, tudo isso é possível, né, a partir de algumas análises, alguns critérios que ela pode ter com ela própria, cuidados com ela própria. Isso fica fácil de entender quando nós reconhecemos que há realmente mágoa, que há realmente raiva, o reconhecimento do sentimento faz a diferença? Exatamente. A primeira coisa que se deve fazer nesse aspecto é fazer uma lista de tudo aquilo que ela diz respeito, por exemplo, que ela se relaciona com mágoa, ou com ressentimento, ou com alguma coisa. Porque acontece? As pessoas não querem pensar nisso. Tá certo? É igual a morte. A pessoa não quer pensar na morte. Então, quanto menos ela pensa na morte, mais medo ela vai ter da morte. Tá certo? Por quê? Porque a ignorância traz medo. Quando você olha para um prédio, por exemplo, de 30 andares, nossa, esse negócio pode cair, não pode? Puxa, até medo do negócio cair. Agora você fala para o engenheiro, ele anda sem nenhum problema, você não vai cair nunca, porque eu botei um FCK aqui de 30, as sapatas têm não sei quantos metros, então de profundidade, a estrutura, então é uma questão de segurança. Então, conhecimento traz segurança. Quanto mais você pensa num assunto com o intuito de conhecer aquilo, menos medo você vai ter daquilo. Então isso é um princípio de higiene consciencial. Quando a pessoa tem um problema com o pai, com a mãe, com o irmão, que leve a mágoa, que leve alguma coisa nesse aspecto, qual que é a primeira coisa que ela quer fazer? Não quero pensar nisso, isso aqui me incomoda. Meu irmão, sai de perto. Não quero ver aquela pessoa me incomoda, sai perto. Entendeu? Então, isso é um erro de abordagem. Né? A pessoa, ao invés de ela fazer o movimento proativo de superar, ou de enfrentar, ou de encarar a situação, ela foge. Tem uma linha da fisioterapia chamada método Mackenzie, que é um método bem interessante, dá para fazer uma analogia perfeita. Ele foi criado na Nova Zelândia por um fisioterapeuta chamado Mackenzie. A situação é bem curiosa, ele estava na enfermaria e aí tinha um paciente lá que chegou com muita dor nas costas e falou assim: doutor, eu estou morrendo de dor nas costas, vou me deitar. Ele falou assim: deite naquela cama ali, ó. E a cama estava com a, digamos assim, inclinada, né? Como se fosse assim, para frente, para ela poder ficar quase sentada. E esse fisioterapeuta saiu. Quando ele voltou meia hora depois,
essa paciente estava deitada de barriga para baixo contra essa inclinação da cabeceira. Uma coisa que ele não pensava naquilo. E aí, 30 minutos depois, ele voltou lá e tinha esquecido da paciente. A paciente falou assim, puxa, doutor, eu estou bem melhor. Levantou, tinha passado a dor nas costas, e aí aquilo chamou a atenção dele. Então, qual que é um dos princípios do método Mackenzie? É você ir no movimento da dor. O que significa? A pessoa acorda com torcicolo. Obviamente, eu sugiro que o ouvinte, todas as pessoas que estão ouvindo o que a gente está falando aqui, procure um fisioterapeuta ligado a esse método. Tá? Mas existem movimentos que você faz no torcicolo contra a dor. Tá certo? Ou seja, no caso, a favor da dor, né? Você está indo ao encontro da dor. Por quê? Porque isso você vai promovendo movimentos musculares onde você refaz, você desinflama o processo. Tá certo? Isso é um princípio do método Mackenzie. É o que vai acontecer com as nossas emoções. Exatamente. A analogia é justamente essa. Então, quanto mais você foge de um problema, mais ele fica com você. Por quê? Porque você está fugindo da solução, não está fugindo do problema. Entende? Para a grande maioria das pessoas, isso não é uma situação muito fácil de ser resolvida. Não é. Sabe por que não é? Eu vou falar assim, isso é uma coisa muito simples de entender. Porque gera desconforto. E todos nós queremos conforto. Olha o seu carro. Dramático, direção hidráulica, baixo vidro com um botãozinho. Você chega em casa, tem 200 mil controles, um para o ar-condicionado, um para a televisão, um para o DVD, um para não sei o que e tal. Quer dizer, você fica parado. Então é como se a tecnologia pensasse que você deva ficar obeso, hipertenso e diabético, ou seja, gordo parado. Entende? Então, isso foi até um prefeito de Minas Gerais uma vez falou, que ele era analfabeto e ele pensou o seguinte: eu estou vendo todo mundo de carro aqui, todos os médicos de carro, todo mundo bacana, só que você tem que deixar o carro na garagem para andar a pé, porque senão tem diabetes, obesidade e tudo mais. Quer dizer, então vamos andar a pé de uma vez. Então, a tecnologia, ela estimula isso, estimula a pessoa a ficar parada. E isso é levado para a consciência também nesse movimento de autoenfrentamento. Um dos princípios básicos da higiene consciencial é o autoenfrentamento. Por quê? Você vai limpar aquilo que você conhece. Por exemplo, na cozinha usa o quê? No chão. Sei lá, diz uma marca aí. Vou fazer um merchandising aqui. Detergente. Um detergente, tá bom. Você vai usar um detergente específico, porque você sabe que você vai atuar na gordura. Tá certo? Agora, poxa, caiu uma coisa no chão ali que não precisa de detergente, pode ser água. O que está acontecendo? Você está vendo o problema, está vendo o que tem que ser feito, por isso você vai usar um remédio específico para aquilo. Traz isso para a cardiologia, por exemplo. Né? Você tem que usar um remédio específico para o infarto, entende? Que muitas vezes é diferente da insuficiência cardíaca. Mas para isso a gente tem que saber qual que é o diagnóstico. Então, a medicina, nesse aspecto, ela não consegue atender. Imagina uma pessoa chegar num consultório de um cardiologista e falar: doutor, eu tenho um problema muito sério. Eu tenho uma mágoa enorme da minha mãe. O que o cardiologista vai falar? Que remédio que ele vai dar? Vai passar o quê? Um beta-bloqueador? Vai passar um diurético? Só se for para jogar a emoção, a mágoa, né, pela urina. Porque o que você vai fazer com isso? Tá certo? Então, é muito importante entender com o que a gente está lidando, que assunto que a gente está falando. Nós não estamos falando da sujeira da casa, nem da sujeira do corpo, nem da sujeira da cidade, nem da sujeira dos vasos. Nós estamos falando da sujeira que alimenta as nossas emoções, por exemplo, ou as nossas energias, ou até mesmo as nossas ideias. Tá certo? Então, a higiene consciencial, ela tem esse foco, esse objetivo, para atuar nessa lacuna que existe, que é muito séria, que leva muitas pessoas, inclusive ao suicídio, porque a coisa, às vezes, ela não consegue lidar com a complexidade da emoção dela, do trauma dela. Então ela acha que é só ela começa a achar que aquilo é uma coisa da cabeça dela, que ela é assim mesmo, que ela... Isso aí vai num crescendo. E se você não consegue fazer uma intervenção... Vamos trabalhar então com essa intervenção, que seria a higiene. Essa higiene consciencial que nós vamos tentar colocar em prática já a partir das suas informações, né? Um caminho a ser adotado, um planejamento para essa higienização. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo.
Estamos apresentando Programa Consciência Livre, com Magda Carvalho.